Ângela Borges, seja muito bem-vinda ao nosso congresso Talent Inteligência Brasil. Ela é founder da Tutors e, bom, o que eu posso falar sobre a Ângela? Especialista em neurociências, ela era tímida e hoje é a Ângela que vocês vão entender, multilingüe, fala 7 idiomas e talvez um dos grandes pontos que a gente vai trabalhar aqui é neurociências aplicado ao impacto social, né? Falar sobre esse grande algoritmo que é o ser humano, né? O algoritmo ser humano é o mais poderoso que existe. E para ajudar nessa conversa toda, a gente tem aqui a Sabine Dombeck, que é a RH da Talent Ads, especialista em neurociências da Talent Ads, e a gente vai buscar se inserir nesse meio aqui. Desculpa por eu estar aqui hoje, tá? A gente está tentando sintonizar todo esse conhecimento aqui, que é incrível. Então, vamos lá. Ângela, vamos direto ao ponto aqui, que eu quero entender um pouco mais neurociências, impacto social, humano como algoritmo mais poderoso. Fala um pouquinho disso daí. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo. E eu quero comentar Sabine, você, como especialista de neurociências, também da Talent Ads, tem trabalhado muito nesse desenvolvimento, entendendo um pouco do que trabalha, o que acontece no cérebro das pessoas para direcionar a estratégia, a comunicação seja com o pessoal de até chão de fábrica, mas também comunicação com CEOs das empresas, linguagens diferentes. Talent Ads acaba ajudando nesse meio de campo. Vamos tentar entender com a Ângela o que são real skills, bad skills, todas as skills que, nossa, sinceramente, eu estou entusiasmado dessa conversa. A gente falou muito de skills diferentes aqui, mas são algumas skills que têm chamado muita atenção. Eu vou deixar vocês falarem um pouco sobre isso e eu tenho uma listinha de perguntinhas, se vocês me permitirem, eu vou fazer algumas perguntas aqui hoje. Olá, boa tarde, prazer estar aqui, Ernesto e Ângela, é um prazer partilhar com vocês aí do nosso conhecimento. Tenho certeza que a neurociência vai poder ajudar muito todas essas pessoas que estão assistindo nosso congresso, né? Estão participando aí, os recrutadores, os gestores, os CEOs, porque tem muita coisa aí que a gente, como eu estava conversando com a Ângela, né, Ângela, a gente vai aprendendo, descobrindo e dá vontade de querer explicar para as pessoas que tem um porquê por trás dos comportamentos e tal. É claro que eu tenho algumas perguntinhas para fazer para a Ângela. Estou super animada aqui de ter uma especialista para a gente tirar nossas dúvidas aí. E posso fazer, então, uma primeira pergunta para a Ângela? Posso ser eu, Ernesto? Fica à vontade. Ângela, vou fazer uma perguntinha para você, então. Assim, o que a neurociência fala, né, nas organizações é que a maior parte das nossas decisões, assim, elas são tomadas de maneira inconsciente e por influência. Falam muito dos vieses, né, que são aqueles gatilhos, né, caminhos que o nosso cérebro acaba criando para nos ajudar a darmos respostas automáticas, né? Então, a gente vai criando esses vieses, esses gatilhos automáticos para o dia a dia. E, então, uma tendência, vamos falar aqui bem da área de recrutamento, recursos humanos, quando a gente vai contratar uma pessoa, segundo a neurociência, e essa tendência a gente tem uma tendência em gostar mais, em dar preferência por pessoas que são familiares a gente, ou que têm preferências parecidas com as nossas, ou que têm trajetórias que sejam comuns com as da gente. É verdade isso, né, Ângela? Totalmente. Perfeita a tua fala. E na tua visão, assim, quais práticas ou quais ferramentas que podem ajudar o RH, os gestores, a sair assim dessa lógica, desse automático na hora da gente estar contratando alguém, sair dessa lógica que vem automaticamente e se concentrar assim, calma, vamos analisar os dados, as coisas, antes de tomar uma decisão. O que você fala sobre isso para a gente, Ângela?
Muito interessante a tua abordagem. Vale a pena para a gente falar para o pessoal um pouquinho sobre esse viés cognitivo, que é a forma do cérebro tomar um atalho. E esse atalho é através de conceitos, de padrões que nós temos, então acaba nós percebendo algo de acordo com as nossas crenças, os nossos valores e não realmente o que é. Então, nós precisamos entender que o comportamento humano, que o cérebro, ele antecede o comportamento. E que acontece algo antes de um comportamento. O nosso comportamento, ele não é apenas um output final para reduzir algumas situações, como nós vemos dentro do RH, alguns problemas com rotatividade ou problema na seleção. Nós precisamos entender que quando nós falamos desses vieses, nós precisamos mapear as pessoas. Nós precisamos entender qual é a narrativa principal da análise do comportamento humano. Então, em primeiro lugar, antes de chegarmos lá ao finalzinho, até com estatísticas, com dados e esse caminho, vale a pena a gente entender que o cérebro, ele não reage por escolha. O ser humano, ele não reage por escolha. Ele reage por uma combinação de emoção, de ambiente, de pressão, de talentos natos, de pensamento e regulação. Então, com base nisso, nós precisamos introduzir os eixos que nós temos para que possamos fazer esse mapeamento. E o primeiro eixo que eu gostaria de falar é sobre a regulação emocional. O que acontece primeiro? O eixo emocional, ele avalia como a pessoa reconhece, sente e regula as emoções. Por isso, cuidado com os atalhos. Quando nós não entendemos isso, o cérebro automaticamente, para se proteger, ele vai, então, através desses viés. Neurobiologicamente, isso envolve a nossa amígdala, é a resposta ao perigo, e o córtex pré-frontal na tomada de decisão consciente. Quando essa amígdala é acionada e ela domina, então vem uma reação automática. Quando o pré-córtex, no caso o pré-frontal, está ativo, ele exige ou ele existe como uma escolha. Então, isso mostra que a pessoa reage ou responde à situação e não ao outro. E qual seria o outro eixo, o comportamental? Aqui nós observamos alguns padrões de comportamentos aprendidos ao longo da vida. Então, são respostas que funcionam no passado e foram reforçadas. No cérebro, isso acontece no circuito do hábito, que busca economizar o tempo, economizar a energia. Então, a pessoa, ela não age porque quer, ela age porque aprendeu a esse padrão e é seguro. Por isso é necessário uma análise. Por isso nós trabalhamos é devido trabalhar com People Analytics, porque nós precisamos introduzir, mapear e entender esse eixo principal que aciona o nosso cérebro. Outro eixo importante é o nosso eixo de influência de um contexto, onde o comportamento muda no trabalho, muda na relação, muda com as pessoas, muda com o marido, muda com a mulher, muda com o amigo. O ambiente, ele pode ativar ou bloquear os potenciais. E não menos importante, vale a pena falar sobre o eixo da pressão, que é a reação ao estresse. O que a pessoa se torna realmente, não define ela, sob tensão. Aqui nós observamos o comportamento quando há cobrança, quando há risco, quando há urgência, quando há exigência. Então, neurobiologicamente, ele entra em ação e o eixo que nós chamamos, né, de HPA é responsável pela liberação do cortisol. Então, o cérebro sob estresse reduz a visão de longo prazo, prioriza a sobrevivência, repete padrões automáticos. Isso revela o perfil da pessoa em reação sobre pressão. Por isso que nós precisamos mapear muito bem o comportamento
Mas antes desse comportamento, como o cérebro especificamente reage a cada contexto. Olha só, a gente pensando agora, né? Pô, a gente está vindo sob pressão, a gente tem tal reação. Parece óbvio escutando agora, mas na hora do dia a dia não é tão óbvio, né? Não é tão fácil enxergar isso, entender, né, esse fator de influência da família, de repente, influência do passado da pessoa, influência dos amigos atuais, da convivência atual, o hábito, né? O sempre fez assim, a chance de fazer assim é constante, continuar fazendo da mesma forma, né? Então, a gente pode chegar aqui a uma conclusão de que o ser humano é o algoritmo dos mais poderosos aí de todos. Para você conseguir entender outro ser humano, né? As inteligências artificiais estão começando um aprendizado, mas a gente conheça-te a ti mesmo, né? E conhecerá melhor os outros. São coisas que eu tenho essa impressão, né? E por isso que muitas vezes ainda a tomada de decisão humana, né, ela é bastante assertiva, ela pode usar aí outras inteligências, mas de maneira nenhuma eu acredito que o humano ele vai sair totalmente das tomadas de decisões empresariais, né? Não sei se vocês concordam com essa afirmação, ou se isso pode ser que um dia a gente vire tudo de volta para o futuro, lá, como é que chama? O exterminador do futuro, as máquinas tomam conta. Olha, é muito importante, só para encerrar esse ponto que você citou sobre tomada de decisão, cerca de 95% das nossas decisões e comportamento tem origem em processos subconscientes, ou seja, o nosso input é que o cérebro, ele registra, ele processa informações. Então, para que eu possa entender como funciona o meu colaborador, onde eu posso desenvolvê-lo, eu preciso entender sobre a neurobiologia desse colaborador e como trabalhar com esse software através dessas informações, porque senão nós queremos resolver um software, por exemplo, limpando só a tela do computador. Então, é necessário nós entendermos o perfil neurocomunicador de cada pessoa, como ela filtra as mensagens, para que a gente não vá nesses vieses, né? Vieses cognitivos da confirmação, da afirmação. Nós temos aí os vieses que trabalham sobre a primeira impressão. Então, esses atalhos, eles só podem ser trabalhados quando eu tenho autoconhecimento e quando eu entendo como eu filtro as mensagens. Faz sentido para ti, Sabina? Total, Ângela. Imagina assim, então, né? Às vezes a gente age ali no impulso dos atalhos, né? Que é automático, mas uma vez que eu tenho consciência disso, que isso faz parte, né, da nossa biologia, quando vamos falar assim, né, um posicionamento de um recrutador, né? Quando eu estiver lá e eu estou tendendo a ir para um candidato, para um talento, mas eu sou consciente de que pode ser porque eu tenho afinidades com ele, como nós duas gostamos da neurociência, então nós podemos dar preferência uma à outra, não é? Mas então, digamos, no caso de um processo seletivo, tendo consciência, eu vou dar um pouco mais de atenção aos dados que eu tenho em mãos, né? Por isso a importância hoje em dia da gente acompanhar todo esse processo com dados em mãos, mas tendo também a consciência de que nós, seres humanos, somos assim naturalmente. A gente tem a tendência a preferir aquelas pessoas que temos afinidade. Então, vamos dar mais atenção aos dados que temos em mãos, pensar. E, no final das contas, ainda somos nós quem vamos decidir. E não é tão fácil substituir o ser humano. A IA está aí para ampliar, né, os nossos conhecimentos, né? Mas não para... Eu imagino não
não para nos substituir, mas para ampliar aquilo que a gente já conhece, né? Isso ela é maravilhosa, trazer dados, né? Porque ela não tem sentimento, então ela vai mostrar para a gente. É isso, né? Diferente da gente que tem sentimentos e vai ficar pensando, mas pode ser, mas esse aqui é assim, aquele lá é assado, né? Dados vindos da IA, ela analisa, é isso, é fato e pronto. Então a gente tem que juntar os dois, aproveitar esse momento aí que nós temos, né? A inteligência artificial, mas o ser humano junto. Essa é o que eu acredito ser o mais importante em tudo. Nossa, muito interessante. Você me trouxe a lembrança de algo que um dos meus professores na área de neuromarketing comentou. A IA está aí para juntar as informações, irá fazer muitas coisas, mas será muito interessante, algo que pertence ao ser humano como chave, principalmente ao RH, quais são os motivos de cada colaborador. A pergunta-chave seria como o seu cérebro prefere receber desafios, e não como eu identifico que você deveria receber os desafios. Falando de desafios, para que você, esses desafios, como você se sente, para que você não sinta que o ambiente te ameaça. Então, quando nós entendemos esses circuitos, nós vamos entender que o futuro do RH, ele não vai só gerar currículos ou apenas essa seleção como se identificar ou se identificando com aquilo que é mais próximo, com o que gosta, mas, na realidade, vai gerar conexões neurais. Nós vamos olhar por conexões, porque pessoas não faltam simples porque quer, pode estar exausto. Pessoas não se calam simplesmente porque quer, pode se sentir ameaçados, então prefere assim falar, não falar. Pessoas não agem impulsivamente, né, como alguém que trabalha muito com metas e objetivos porque quer, mas porque o cérebro entende que se não reagir, ele não tem um grau de importância, ele não tem afinidade. Pessoas falam menos para tentar não machucar ou ferir os outros. Então, se nós entendemos qual é o desafio de cada um e como cada um reage a um ambiente desses desafios, nós vamos ter realmente uma contratação mais eficaz e saber liderar e desenvolver talentos por conexões neurais. O que tu acha? Olha só, eu fiquei impressionado e até curioso, né? Vocês que estão bastante ligadas, de repente, a novas gerações, geração Z, geração Alfa, será que a gente já tem alguma ideia de quais são esses gatilhos, né? Como que o cérebro dessas novas gerações, ela prefere receber esses desafios? Vocês já têm essa visão aí? Eu sei que é uma pergunta bastante complexa e não sei se é uma resposta única, mas se vocês puderem falar um pouquinho, eu agradeço. Ângela? Eu aguardo. Para o ímpar aí, meninas. Você me encheu de insight, Sabina. Você me encheu de insight agora há pouco. Eu gostaria de colocar um ponto, mas que isso não ficasse como uma regra, até porque nós temos aí pessoas falando de gerações, o que é bom, o que é ruim, e aí começa aquela discussão, como é a geração atual, a antiga, né, a geração passada era melhor, hoje se estuda menos ou mais. Eu não gosto de criar frames ou rótulos, então eu gosto de me conduzir, como a própria Sabina falou, pelo próprio ser humano. Então, todo ser humano, no mínimo, ele tem 5 elementos fundamentais que caracterizam o perfil. Qual é a força predominante dele? Então, o talento natural e qual é o motor de ação? As necessidades emocionais centrais, o que o indivíduo busca para se sentir seguro, todos nós temos. Todos nós temos medos ou o medo inconsciente. Então, qual é o gatilho que ativa o meu mecanismo de defesa? Temos a estratégia de proteção, que aí entra também nos vieses, né? Essa estratégia de proteção,
é como a pessoa reage para evitar dor ou rejeição. Pelo menos duas coisas. Ou eu evito a dor, ou eu evito a rejeição. A estratégia de proteção ela é muito importante nisso. E o gap emocional. Todos nós temos, gente. É a distância entre quem a pessoa realmente é e aquilo que ela sente e o que ela precisa provar para ser aceita, para se sentir valorizada, respeitada e pertencente. Então, eu gosto muito de uma frase que nós usamos dentro da Tutors, da startup, que muitas vezes nós não estamos reagindo ao presente, nós estamos reagindo a necessidades emocionais antigas que continuam buscando constante validação. E para exemplificar, né, para ir mais para o finalzinho exemplificar, nós trabalhamos muito com o conceito de substantivo funcional para, digamos, delinear, para mapear esse perfil. Então, nós temos muitas análises, muitos testes dentro do mercado, mas indo para o lado da neurociências, nós vimos alguns gaps que as pessoas, ao analisarem, elas conseguem rotular por causa da identificação. Então, eu digo, fulano é mais comunicador, não é? Ou é mais dominante, ou é mais irritadiço, ou é mais impulsivo. O que nós precisamos entender? Eu vou pegar um exemplo de um perfil que nós chamamos de propulsor. Por que é um substantivo funcional? Porque ele traz a ideia praticamente adjetivada. O que é um propulsor? Que age, que impulsiona, que comanda. Então, esse cérebro, ele é voltado e formatado à orientação para a ação. Então, para ele, tudo é ação, tudo é resultado e tudo é movimento. Imagina alguém mais quietinho ao lado de um perfil assim, que tudo é movimento, tudo eu preciso de resultado, tudo eu preciso de agir. Então, ele tem uma necessidade central. Qual é? A capacidade de gerar impacto. Porque toda pessoa que quer uma ação, quer um impacto. Um medo que mais resulta para ele seria parecer fraco ou incapaz. Por isso, sempre eu me apresento forte, com soluções, com ideias, com métodos e resultados. Qual seria a estratégia de defesa desse cérebro, desse propulsor? Ter ação constante, ser rápido e ter o controle do ambiente. Quando eu não sou rápido, quando eu não tenho uma ação constante, quando eu não tenho o controle desse ambiente, eu me sinto fragilizado. Mas qual é a dinâmica do gap emocional desse perfil propulsor ou dominante? O valor pessoal dele é confundido com performance. Se produz, se sente, se tem um valor, e se falha, parece que ele perdeu uma linha, um caminho, até um incentivo. E aí a consequência natural para regular, ou quando não tem essa regulação, vem o quê? O excesso de cobrança. Eu deveria ter feito isso, ter feito aquilo. A dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Então, são pessoas que às vezes vão falar assim, tem dificuldade de falar, eu errei. E às vezes vem o burnout silencioso, porque eu estou sempre no automático, em ação e resultado. Então, veja só o que você comentou. Quando eu tenho mapeado, onde eu sei, quando eu faço, né, esse perfil, quando eu delineo esse perfil, eu sei exatamente até onde vai chegar. Se tiver muita ação, sem resultado, eu gero uma desconexão. Se eu gero uma desconexão, eu gero um presenteísmo, eu gero um burnout, vou gerar rotatividade. Então, quando eu tenho isso muito bem mapeado, eu vou entender exatamente o que pensa o cérebro desse perfil. E aí eu ataco não no comportamento. Eu não olho de uma forma muito pessoal por causa das minhas dores. Eu vou exatamente trabalhar aonde está a desregulação emocional, onde está o gap. Faz sentido aí para você, gente? Como é que é isso? Total, né, Ângela? É como se
como se assim, né? Digamos, vamos pensar num líder. Olha quanta coisa importante foi falado para os líderes, né? Conhecendo a sua equipe ali, quanta coisa importante, né? Por trás para trabalhar, porque às vezes a gente acaba reagindo aos problemas, mas tendo o conhecimento todo, como a Ângela falou, né? Você sabendo dos comportamentos e sabendo, a neurociência explica, né, que a gente tende a seguir padrões e comportamentos, é isso que a gente está tentando falar, né? Então, sabendo que aquela pessoa tem determinados comportamentos, mas às vezes ela é muito boa na equipe. Então, imagina o líder, ao invés de ele vir e atacar os problemas que vão vir por causa daquele comportamento, sabendo que aquele colaborador ele é muito bom para essa equipe, ele pode se antecipar e começar a prever, né? Reposicionar aquela pessoa, ou o que ele pode vir a fazer para não chegar a ter problemas por causa daquele comportamento que ela atende. E ele também não perde aquele colaborador, aquele talento tão importante. O que eu quis dizer é que, então, tendo todo esse conhecimento, né, e conhecendo comportamentos dos nossos colaboradores, da nossa equipe, nós podemos nos antecipar, né, tendo esses dados nas mãos, antes de chegar os problemas devido aos comportamentos, né? Isso é uma coisa muito importante, não é, Ângela? Nossa, importantíssimo. Você trouxe um resumo perfeito, né? O talento passa a ser usado de forma correta, e aí eu consigo retê-lo por um pertencimento, por uma valorização, por uma necessidade até dele se sentir responsável por. Então, o que acontece? Há mais foco, há menos desgaste e há mais resultado. E aí nós voltamos na pergunta do Ernesto. Dessa forma, nós conseguimos criar um mapeamento geracional sem rótulos, sem simplesmente ficar olhando geração Z, a geração Y, a alfa. O que nós temos geração, nós vamos olhar para o ser humano, para suas qualidades e como o cérebro dele reage a diferentes ambientes. Faz sentido? Eu sou muito prático, assim, sabe? Então, a gente está falando com líderes, sejam líderes de dentro do RH ou lideranças, CEOs, C-levels ou gestores, curiosos também podem estar assistindo. De que forma que esse líder ele pode dar o primeiro passo para conhecer esses perfis diferentes, para conseguir tentar olhar para a equipe dele? Olha, eu tenho aqui nessa minha equipe essas pessoas, que perfil que esse cara tem, quais que são as dores ali que a gente tem que trabalhar, né? Que é o que tem essa desregulação, que se chama de gap também. Puder explicar um pouco mais os gaps para cada um desses perfis que ele conseguiria tentar enxergar, ou se ele tem que buscar ajuda do RH ou de algum psicólogo, alguém que trabalha com neurociências. Qual que é o primeiro passo? O que eles têm que fazer? Mapear, né? Nós, aqui da Tutors, nós temos um mapeamento muito importante que nós chamamos de One Blink. Em um piscar de olhos, você tem todo esse resultado. E através desse resultado, o RH consegue, além de mapear, ele consegue usar essa ferramenta de forma integrada e não separada. Então, ele vai conhecer tanto os gaps, todos os pontos que nós já antecipamos e citamos dentro da área das neurociências, dentro da área comportamental. A soma das neurociências com comportamento, neurociências comportamental. Esse mapeamento, ele vai trazer de uma forma muito precisa, até 95% de precisão, como está o teu colaborador. E esse colaborador, e essa ferramenta você vai conseguir aplicar em diferentes camadas, em diferentes situações, de uma forma muito precisa, antecipando até mesmo o estado emocional, se está num burnout, engajamento, como ele está se sentindo no trabalho, com o nível de responsabilidade em meio às equipes, como está a sinergia das equipes. Então, um mapeamento, ele traz de uma forma muito precisa
de uma forma muito direta, como todo líder precisa de um resultado. O como, o que fazer, e eu consigo mensurar depois de aplicá-lo, qual a direção que eu terei em relação a esses colaboradores. E a gente vem chegando para a reta final aqui das nossas insights para os RHs. Eu não sei se a Sabine teria mais alguma pergunta. Eu gostaria que a Ângela falasse um pouquinho rapidamente, né? Usar o técnicas de poder de síntese para falar sobre a Tutors e de que forma nós estamos aí se tornando parceiros junto, né? A Talent Ads, a Tutors. Isso são coisas muito importantes para os RHs que estão percebendo um pouco essa diferença de métodos de gestão das pessoas, entender muito mais a fundo, de forma a ter uma empatia real, né? Porque a gente, quando não conhece sobre isso, a gente acha que todo mundo é muito parecido com a gente, né? E na realidade não é. Eu vou deixar a Ângela falar. Ela já sanou todas as minhas dúvidas no meio das nossas conversas. Maravilhosa. Quanto conhecimento, né, Ângela? Quantos insights importantíssimos vieram aqui. Gratidão. Palavras finais. Agradeço em conhecê-la. Obrigado, Ernesto, pelo canal. Estaremos conversando. Eu creio que estaremos um pouco mais próximas também. Muito obrigado pelas suas perguntas inteligentes, porque perguntas inteligentes também geram insights, né? E falando um pouquinho, usando do poder de persuasão e de síntese sobre a Tutors é uma edtech que trabalha especificamente com neurociências comportamental, mais neuromarketing dentro da neurobiologia, que, usando a soma da tecnologia, nós criamos um impacto social. O que a Tutors faz? A Tutors, a porta de entrada pela Tutors são ferramentas educacionais. Nós temos ferramentas na área da neurocomunicação, do neurocomportamento, arquitetura dos vínculos, dos afetos, o quanto está, eu posso mensurar como está o meu emocional. Então, esses mapeamentos, eles são os primeiros, digamos assim, são pioneiros no Brasil, porque integra neurociências e pela assertividade. Em 5 minutos você consegue mapear e, se for preciso, você amplia de 30 pontos ou 30 características a 120 características. O mais importante desse mapeamento é que ele conduz a um desenvolvimento através de uma plataforma que vai ser personalizado o seu desenvolvimento. E como nós estamos aí nessa parceria, além de um mapeamento preciso, nós conseguimos investigar e até formatar de uma maneira mais integral a busca por talentos, como nós podemos, né, acionar esses talentos através realmente de como funciona o cérebro. Então, isso nos ajuda até a descrever o tipo de job, o job description, que estamos realmente, o colaborador que nós estamos procurando. Além disso, nós conseguimos, de uma forma mais humana, mais assertiva, direcionar esse colaborador para treinamentos, onde que teu ROI irá subir pela efetividade da aplicabilidade de cada treinamento, porque a nossa ferramenta, o nosso colaborador ou o nosso usuário, ele acaba fazendo um plano de desenvolvimento que a própria ferramenta ou a própria IA vai direcionando, porque vai aprendendo como ele funciona. Então, ali, nós temos, a partir de cada resposta desse colaborador, o perfil comportamental, um mapeamento, a condição emocional e os alertas que nós precisamos ter onde que surja mais problemas, como diz a Sabina. É isso aí. Ângela Borges, muito agradecido pela sua participação no nosso congresso. Tudo isso
essas parcerias, essas coisas, os ouvintes podem achar, podem encontrar dentro da Talent Ads, vão destravando ali os mecanismos de buscar esses diagnósticos, essas interações, e a gente tem o lema aí de tentar maximizar, né, o aproveitamento desse grande algoritmo humano que, transformado aí em skills, a gente pode transformar em soft skills, em hard skills, ou também, se a gente não trabalhar tão bem, virar as bad skills, que a gente muitas vezes não quer tão próximo a nós. Muito obrigado, muito agradecido, um grande abraço e vamos para a próxima entrevista. Obrigada. Obrigada, gente. Tá.